Olá, meu nome é Luiz Gustavo e hoje vou falar sobre o artigo Algoritmos Genéticos, Determinação de Máximos e Mínimos de Funções Matemáticas. Esses são os autores do artigo. O artigo foi publicado na 9ª Jornada Científica e Tecnológica do IFSU de Minas. O artigo que eu estou apresentando abrange uma linha de investigação que possibilita construir algoritmos genéticos para a determinação dos pontos de máximos e mínimos das funções matemáticas. Ao lidar com algoritmos genéticos, automaticamente trabalha-se a otimização, ou seja, a busca pela melhor solução de um determinado problema. Tratando-se das funções matemáticas, a busca remete ao ponto de máximo ou mínimo de uma função, respeitando as particularidades de cada caso. Uma das várias funções abordadas no projeto descrito nesse artigo foi a seguinte: a função quadrática ax² mais bx mais c, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. A otimização dessa função baseia-se na determinação dos seus valores extremos, isso é, do maior ou do menor valor que essa função pode assumir em um dado intervalo. Aqui a gente tem as etapas que devem ser seguidas para um determinado algoritmo genético. Começa com uma população de tamanho n com cromossomos gerados aleatoriamente. Depois aplica-se uma função adequação a cada cromossomo da população. Na terceira etapa são criados novos cromossomos através do cruzamento de cromossomos selecionados da população e aplica-se uma recombinação e mutação nesses cromossomos. Na etapa seguinte são eliminados os membros da população antiga para ter um espaço para inserir os novos cromossomos, mantendo a população com o mesmo tamanho n. Depois aplica-se a função de adequação nos cromossomos e insere eles na população. No final, se a solução ideal for encontrada, ou se o tempo se esgotou, retorna-se o número de cromossomos com a melhor adequação. Caso contrário, volta-se lá para o passo 3 e repete do 3 em diante os seguintes passos. Para esse tipo de função, a quadrática, foi desenvolvido o algoritmo no qual os pares x e y se relacionam com os indivíduos de uma determinada população e alguns cálculos aos processos de cruzamento e mutação. O algoritmo segue o seguinte raciocínio. São informados os coeficientes a, b e c da função e o tamanho n da população. Depois a população é definida de maneira aleatória e organizada em um vetor com n posições, numeradas de 0 até menos 1. Cada duas posições consecutivas do vetor são como um par ordenado, representando um ponto do plano cartesiano. Essa é a etapa de gerar a população. As posições pares do vetor representam possíveis posições no eixo das abscissas e as ímpares representam posições no eixo das ordenadas. Na próxima etapa de ordenar por aptidão, são realizados processos de aptidão e seleção, posicionando os pares do mais apto para o menos apto. Na etapa de crossover, no cruzamento, são geradas duas posições pares aleatórias, são escolhidos dois valores de x. Depois é calculada a média desses valores e o valor de y correspondente ao resultado que foi obtido. O novo par gerado é guardado no final do vetor, no lugar do par menos apto que estava lá. Na etapa seguinte, de mutação, é gerado um valor aleatório negativo para x
e calcula-se o valor y para esse x. O novo valor x é guardado na penúltima posição do par do vetor, enquanto o novo valor y fica na penúltima posição ímpar do vetor. Depois repete-se os passos de ordenação, cruzamento e mutação, conforme o número de repetições pré-definidos no código, né? Caso o número de repetições termine, o critério de parada é sim, e o resultado final é impresso pelo programa. Desse modo, através dos algoritmos genéticos, surgem novos meios para encontrar respostas, né? Ocorrendo da mesma forma com a matemática também, como foi o exemplo aí desse artigo que foi apresentado. Inspirado na seleção natural, o algoritmo descende da ligação entre as equações de segundo grau e a própria natureza. Um exemplo foi essa equação quadrática, mas o algoritmo é válido para outras equações também matemáticas. E ao traçar um paralelo entre esses, nota-se um caminho alternativo para solucionar tais questões matemáticas. E é isso aí.